Olá, eu sou professora Dacilane Martins e vamos dar continuidade à aula sobre métodos de separação de misturas. Hoje nós vamos continuar, porém vamos falar das misturas homogêneas, dos processos de separação de misturas homogêneas. Separação das misturas homogêneas. Eu começo separando sólido mais líquido em uma mistura onde eu só vejo uma única fase, que são as misturas homogêneas, né? E o primeiro processo que a gente vai estudar é a destilação simples. Para fazer a destilação simples, eu preciso de uma aparelhagem bem específica, onde eu vou ter um balão de fundo chato, eu vou ter que ter o bico de Bunsen ou qualquer fonte de calor, né, para que possa a minha mistura ser aquecida. Eu tenho um condensador e no final ali eu tenho o Erlenmeyer. Para poder fazer, para dar um exemplo mais claro, nessa imagem eu colocaria ali uma mistura de água com sal dissolvido. Essa mistura é aquecida, o líquido evapora, né? Vai passar pelo condensador, onde vai ter um resfriamento dos vapores do meu líquido, que nesse caso é a água. Ele volta a ser líquido e é recolhido no Erlenmeyer. O que cai no Erlenmeyer, nesse caso dessa mistura de água mais sal dissolvido, é a água destilada. E assim a gente tem separado a água do sal. Depois de um certo tempo, todo o líquido passa pelo condensador e é recolhido na forma líquida novamente, e no meu balão fica recolhido o sólido. Na sequência, nós temos a evaporação ou cristalização. É a retirada do sal, por exemplo, da água do mar. Aí tem uma imagem de uma salina, onde a água do mar vai para esses tanques bem rasinhos, né? O sol acaba aquecendo essa mistura, a água evapora e o sal fica todo ali, onde o trabalhador, aí na imagem, está recolhendo, fazendo esses montinhos para depois recolher para uma posterior limpeza, para comercialização, né? Ensacar e comercializar. Há uma desvantagem nesse método. Por quê? Porque não há reaproveitamento do líquido. Aí a gente só reaproveita o sólido. Então, a diferença da destilação simples para uma evaporação é exatamente essa. Na destilação simples, no final do processo, eu tenho tanto sólido quanto líquido. Aqui não. No final do processo, eu só vou ter o sólido, porque o líquido vai evaporar e, nesse caso aí, vai para a atmosfera, né? E lá na destilação simples não. Eu tenho recipientes com os dois materiais que eu comecei a separação. Na sequência, eu tenho agora a separação de líquido mais líquido em uma mistura homogênea. Nesse caso aqui, eu vou fazer a destilação fracionada, né? Eu coloquei como exemplo a separação da água com o álcool. A água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. O álcool, o etanol, né, que eu estou utilizando, tem um ponto de ebulição 78 graus Celsius. Aí a aparelhagem é bem parecida com a destilação simples. A diferença é que vai ter a coluna de fracionamento, que essa coluna aí, logo após o balão, que é uma coluna de vidro, onde a gente enche de bolinhas, nesse caso aí tá de porcelana, mas poderia ser bolinhas de vidro também, que vai dificultar a passagem dos vapores do líquido que tem um ponto de ebulição maior. Como é que acontece a separação? A gente coloca ali no balão, né, a mistura dos dois líquidos, nesse caso água e álcool, o etanol, aquece, aí tem uma manta térmica, mas pode ser qualquer fonte de calor, desde que a mistura seja aquecida. Ela vai, o líquido que tem o menor ponto de ebulição vai se tornar vapor primeiro, vai passar pela coluna de fracionamento, depois pelo condensador, vai ter o resfriamento dessa mistura e esses vapores voltam a ser líquido e é recolhido, nesse caso aí, no outro balão que está logo no final da imagem. Então, eu consigo separar. Só que nesse caso, eu vou ter que ficar o tempo todo olhando para o termômetro. Por quê? A temperatura vai subindo. Quando chegar em 78, o termômetro para. Isso é um sinal de que, nesse caso aí, o etanol já está sendo vaporizado. Ele entrou em ebulição, está passando por ali, está sendo recolhido. Quando esse termômetro começar a subir novamente, eu
Eu desligo ali a fonte de calor, né? Eu desligo, aguardo um pouquinho e eu consegui já separar os dois líquidos. Então, o termômetro é muito importante na minha destilação fracionada, porque é ele que vai indicar quando os líquidos se separaram, certo? Então, nesse caso, é importante que tenha o termômetro logo após a coluna de fracionamento. Agora, a desvantagem. A desvantagem é que eu não consigo separar por destilação fracionada misturas azeotrópicas. Bom, é também por destilação fracionada que eu consigo preparar a cachaça, né? Então, os alambiques nada mais são de que aparelhagens para fazer a destilação fracionada. E aí eu consigo produzir a nossa cachaça, a nossa tão famosa cachaça. Aí eu tenho a imagem de um alambique, um esquema, um desenho de um esquema de um alambique. Embaixo eu tenho a imagem, a foto de um alambique bem artesanal. Assim como nossa cachaça é, né? Bem artesanal. Também nas refinarias de petróleo é que acontece a destilação fracionada. É ela que separa os diversos componentes que estão misturados no petróleo. O querosene, a gasolina, o óleo diesel. Então, é por destilação fracionada que todas essas frações do petróleo são separadas. E por último, eu tenho a separação de gás mais gás. Então, toda mistura gasosa, só para reforçar, é uma mistura homogênea. Então, essa mistura homogênea de gás mais gás, eu separo primeiro, transformando esse gás em líquido. Por isso que o nome da separação é liquefação e destilação fracionada. Primeiro eu vou transformar essa mistura gasosa em líquido, o nome desse processo é liquefação, e depois eu vou ter essa mistura de líquido, eu vou fazer uma destilação fracionada. Eu coloquei até aí como exemplo a separação dos gases do atmosférico. E aí eu coloquei um esquemazinho, ó. Eu tenho o atmosférico, e aí eu boto o resfriamento, alta pressão, ele se transforma em líquido. Já no estado líquido, eu vou fazer a destilação fracionada. Eu vou aquecendo gradativamente essa mistura, e aí o componente com menor ponto de ebulição se vaporiza e eu separo. E aí, depois que eu conseguir separar, eu vou separando o primeiro líquido, o segundo líquido, à medida que essa temperatura vai subindo. Então, para separar gás de gás, eu primeiro faço uma liquefação, transformo esses gases em líquido e depois eu faço uma destilação fracionada. Aí eu tenho uma torre de liquefação e destilação, né? O ar atmosférico está entrando, né? Um esquemazinho, né? E o gás com menor temperatura de ebulição é o que vai ser recolhido primeiro. Nesse caso aí, é o gás de nitrogênio, que tem a menor temperatura de ebulição, que é menos 196 graus Celsius. Ele é o primeiro a ser separado, seguido do gás argônio e depois do gás oxigênio. E a imagem é de uma torre industrial, de uma liquefação e destilação fracionada do atmosférico. Essa empresa aí é em Mauá, em São Paulo. Então, eu tenho tanto o esquema quanto a imagem do processo. E eu vou encerrando. Essa aula foi bem curtinha, só para complementar a última aula, né? Para que não ficasse muito extensa aquela última aula, e eu separei em duas partes, né? E a gente vai encerrar com uma frase de Isaac Newton, que diz o seguinte: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, a gente tem que pensar em cada uma dessas frases e tomar para si, né? Que sempre temos que buscar mais para que essa gota se transforme em algo maior. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau!